Chá do 5 começando. E em tempos de luta, tem gente que ainda diz que não, política não me interessa. Como assim, pelo amor de Deus? A conversa hoje interessa a todo mundo. Então fica aí, ó, que já vai começar. Gente, hoje o assunto vai ser o quê? O quê? Com essas lindas, maravilhosas, esse convidado que eu já vou falar agora. São os olhos. Que enxergam muito bem. Tô de lente, ó, colaborou um pouco. Gente, já quero apresentar logo de cara Alessandro Melchior. Muito obrigado por estar aqui. Seja Alessandro, bem-vindo ao nosso ele é o canal. coordenador de Alessandro. políticas LGBTs aqui do município de São Paulo. Então, realmente bem-vindo. Isso vai ser... Já tô animadíssimo com a conversa, gente. Já vou jogar. Tá silenciosa hoje. Eu tô te ouvindo falar, adoro sua voz. É que o programa acabou de começar, amigo. Não, porque eu tenho medo dela, que ela já começa já com monólogo. Eu falei, meu Deus, vai vir um. A hora que você começar a jogar o tópico, a gente começa a falar. Funciona assim. Meio que há um tempo Ah, eu já. quis mudar um pouco isso. Já vou jogar para o Alessandro. Assim, Alessandro, tem muita gente que não conhece, enfim, o trabalho. Eu tenho um vlog, para quem não viu, gente, ó, tem aqui o link, o vlog com o Tufson no Rio, sobre Tem como aqui funciona. o link aqui, assim, tá no Tá universo. aqui, tá? Tem um link que o Thiago você resolve depois. E lá comentando como funciona a coordenadoria lá do Rio de Janeiro. E a gente falou, gente, em São Paulo, uma cidade onde a gente tem o nosso chá, a gente tem um número muito alto de seguidores, enfim. E ela é sempre uma janela, uma vitrine muito, muito grande para todo mundo. Então, como é que funciona essa questão da Secretaria de Políticas LGBTs aqui em São Paulo? Isso, a gente tem a coordenação de políticas LGBT, foi criada em 2005, reestruturada em 2013 na gestão do prefeito Fernando Haddad. A coordenação é responsável por formular, coordenar as políticas, todas as ações da prefeitura direcionadas para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais nas várias áreas. Então, saúde, assistência, educação, enfim, combate à violência, combate à discriminação, atenção às pessoas que sofrem preconceito ou discriminação. Nessa perspectiva, a gente tem estruturado algumas coisas, além da Parada do Orgulho LGBT, que acontece todo ano, que é uma responsabilidade, estruturação, organização, financiamento desse evento, é feito pela Coordenação de Políticas LGBT. A gente tem um programa, que é o Programa Transcidadania, que é um programa único no mundo, uma referência de inclusão para políticas travestis e transexuais. Esse é um ponto. Dois centros de cidadania spoiler. LGBT, a gente tem 2 centros de cidadania LGBT, que são serviços para as pessoas que sofrem violência, sofrem discriminação, são expulsas de casa, apanham do irmão, sofrem preconceito no ambiente de trabalho, não sabe como lidar com isso, pode procurar esse serviço. Então, são um conjunto de novas políticas que a gente tem conduzido. Em 2016, a gente chegou numa marca que a cidade de São Paulo tem o maior investimento da história do Brasil para políticas LGBT, são quase 9 milhões de reais, graças a esse trabalho que a gente vem conduzindo e ao sucesso dessas ações que a gente tem conseguido fazer, e recebeu um reconhecimento tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal e aprovou esse orçamento para a gente conseguir fazer ainda mais nesse ano de 2016. Tá. O que são esses conselhos e aonde eles estão? Assim, como ele funciona mais em detalhe? Porque eu não conhecia, acho que tem muita gente que não deve conhecer também. O Conselho Municipal de Políticas LGBT foi um órgão criado, a gente reestrutura, ele foi criado em 2005 também, ele foi reestruturado em 2015, a gente passou por um processo de reestruturação, ele passou a ser um conselho deliberativo. O que é ser um conselho deliberativo? As pessoas representadas nesse conselho passaram a decidir sobre as políticas LGBT da cidade. Então, eu falei desse orçamento que a gente tem, o que a gente vai fazer com esse recurso? O que é prioridade? Se a gente vai formar profissionais de unidades básicas de saúde para saber receber e respeitar os direitos sexuais e a população de travestis transexuais em relação ao nome social. Por quais unidades, por exemplo, a gente vai começar? Onde a gente vai iniciar esse processo de formação? Tudo isso é decidido e deliberado no Conselho Municipal. O Conselho tem reuniões todas as terceiras, quartas-feiras do mês, que são reuniões ordinárias. Geralmente são às 15 horas da tarde, mas a programação está no site da Secretaria, as pessoas podem acessar, ele é aberto. Todas as pessoas que quiserem podem participar, podem pedir pauta, apresentar, de repente, uma demanda que elas têm. E além do Conselho, a gente tem as conferências, que são eventos que reúnem a cidade toda. Esse ano a gente teve a 3ª Conferência Municipal de Políticas LGBT de São Paulo, foi dias 3 e 4 de março. Mais de 400 pessoas da cidade toda participaram, debatendo prioridade, aquilo que a cidade tem que fazer nos próximos 4 anos. É bacana você comentar isso, porque as pessoas às vezes se colocam, mas
tal coisa não me representa. Então, assim, gente, tá aqui, tá aberto. Ele acabou de falar. Se você não conhece, tá aberto para você ir lá e conhecer, e se colocar, e solicitar algo que te represente, enfim, criar esse diálogo, porque simplesmente às vezes fica só do tipo, não gostei disso. Não gostou por quê, né, querido? Vamos lá, vamos conversar, vamos conhecer mais, porque de fato... Não vem só com a crítica, né? Isso. E também porque quando nada te representa, e quando... Você não é além disso, quando nada te representa, e você não se sente interessado em participar e não participa de nada justamente por isso, as pessoas que se sentem interessadas, elas vão participar. E são elas que vão determinar aquilo que vai acontecer. Então, se você não gosta de política, as pessoas que gostam de política, que às vezes gostam de política para fazer muita coisa errada, vão ocupar esse espaço e você vai continuar não gostando de política, elas vão continuar te deixando de escanteio cada vez mais. Uma parte das igrejas homofóbicas, conservadoras, gostam muito de política, vão continuar fazendo isso, ocuparam o Congresso, vão continuar aprovando leis que são contra a gente, não só contra a gente, contra mulheres, contra qualquer coisa que represente uma civilização. Direito. Essa galera é contra. E aí a gente que não gosta vai deixando eles tomarem esse espaço. Por isso que, pelo amor de Deus, a senhora tá lá, saiu da balada, respira, dorme um pouquinho e vá, né, um pouco consumir a questão de política, porque as pessoas, eu sinto realmente isso, você comentou, a gente já sempre discute com relação à parada, falando, não, mas eu não vou na parada, porque é isso, porque aquilo, a gente sempre, todo segundo ano que a gente toca no assunto do tipo, não, a gente tem que ir, tem que se movimentar, porque depois fica lá no Facebook falando, estamos sofrendo isso, não sei o quê. Tipo, não, então faça algo com isso, né? Eu sou muito chato com relação a isso, porque é exatamente essa questão. O que falta, na minha opinião, na sociedade, e principalmente no mundo LGBT, é a questão do engajamento político. As pessoas, os gays, as lésbicas, de maneira geral, olha para coisa pro lado bom. Na hora de falar de política, na hora de falar de engajamento, na hora de falar de políticas sociais, as pessoas falam, ai, que coisa chata, mas espera aí. Se você acha que é uma coisa chata, como é que você quer pedir essa representação que você tanto, né, que tanto precisa? Então, esse engajamento, ele é necessário, sim. É chato? Pode até ser chato, mas existe algum assunto que te interessa. A querida quer ver, olha só. Ninguém nem imaginava que era tão jovem, olha só. O nosso representante. Você vai ver que vai ter um monte que vai estar lá só falar que cadê a Alessandra? Vai lá só pra ver ele. É bem assim. E assim, uma coisa é porque a participação política, ela não tem que necessariamente ser chata. Ela não tem que ser aquela visão de quando a gente olha para o Congresso Nacional, vê aquele monte de homem velho, branco, de terno e gravata, falando coisa que a gente não entende. A parada pode ser isso, né? Ela é um elemento de participação política e as pessoas vão se beijar na Avenida Paulista e isso é uma ação política. As pessoas se beijando um domingo por mês na principal avenida do país, durante, sei lá, 2, 3 horas da tarde, isso é um elemento político. A nossa participação pode ser isso. Todas as nossas atitudes podem ser isso. E a gente tem muito a contribuir com isso. A gente LGBT, lésbicas, gays, a nossa existência já é quase uma revolução, né, e uma crítica à sociedade. A gente pode fazer muito isso beijando na rua, ficando, demonstrando afeto, demonstrando carinho, contestando muito no Facebook, no YouTube, né, participando, acompanhando o canal também. Batendo em skinhead. Vamos colaborar então, Marcelo, vem. Meu Deus do céu! Eu me assustei agora. Só porque fala que a gente se bate tanto no programa. Cadê meu diretor, gente? Eu quase caí da cadeira. Olha, me disparou aqui, deu um negócio. Meu Deus, e eu, gente? Deu um pico de audiência. Aí o pessoal sempre fala que a gente fica se engalfinhando. Então era pra resolver tudo isso que o Ale falou, porque a gente já é íntimo. Já tá. Sempre, obviamente, com muito respeito, né? Claro, pode sim demonstrar carinho público, mas também, assim, não é questão de sexualidade, tá? É hétero, não importa. Respeito enquanto você está no espaço público. Não dá pra meter a mão dentro da cueca. Por favor, no meio das pessoas. A gente tem lei. Exato. Tipo, não aí é depois, legal. se dá algum problema, as pessoas não podem reclamar de que foi preconceito, Exatamente. etc. Porque tudo tem limite. Sim, né? No espaço público você não pode fazer o que você quiser. E ninguém pode fazer o que quer no espaço público. O limite é exatamente porque o teu espaço é de uma outra pessoa que não pensa igual a você. Então esse limite existe e deve ser respeitado. Afinal, o espaço não é só seu. Né? É isso, a gente está lutando pelo direito à felicidade. O nosso direito à felicidade é a gente ser feliz sem atacar as outras pessoas. Exato. Tem essa questão da política. Eu nunca gostei de política, tá? Assim, tipo, vou citar meu exemplo. Primeiro porque, na verdade, meus pais eram testemunhas de Jeová, então eu cresci nessa questão dogmática muito, muito latente, muito forte e tal. Mas depois, enfim, comecei a me informar, etc. O que me fez
vamos dizer, me interessar por política, ou pelo menos me informar a respeito da questão dos direitos humanos. Não vou nem citar só a questão do direito do LGBT, né? Foi quando eu estava conversando com a Jéssica Tawane, do canal das Bi, e aí a gente estava, enfim, brisando loucamente. E aí teve uma hora que ela virou para mim e falou o seguinte, foi quando eu comecei a me informar muito mais sobre direitos humanos, civis e do LGBT e quais as ferramentas, os órgãos que existiam para lutar por essa minoria. Que ela virou e falou, Thiago, a questão não é tipo, queremos todos os direitos iguais. Não são... Não, a gente não quer a mesma coisa a todo mundo. A questão é a equidade. Existe o núcleo LGBT. O núcleo LGBT, o gay, a lésbica, a travesti, a trans ou o transexual, ele tem necessidades específicas conforme a condição dele. Então, a equidade vai garantir com que eu, como homossexual, como gay, eu posso andar de mão dada com meu namorado na rua. A travesti ou a transexual, ela pode sair à luz do dia sem temer ser agredida ou morta, ou agredida verbal ou fisicamente, enfim. Então, atender às necessidades específicas de cada uma dessas pessoas. Ou chamada pelo nome social dela na escola, por exemplo, e não pelo nome de registro. Sim. E isso fez eu me interessar pela política, que, nesse aspecto, né, que é a questão da equidade. Isso é direito civil, isso é direito humano. É você atender a necessidade do indivíduo, né? As políticas de cotas são exemplos disso. Assim, não é igualdade para todo mundo. Pessoas que foram historicamente marginalizadas precisam de uma atenção diferenciada para que elas possam exatamente se equiparar a todas as pessoas que são beneficiadas, que são privilegiadas. Sim. É isso que a gente está dizendo quando a gente fala também de políticas LGBT, políticas afirmativas, é para colocar a nossa população, que está historicamente para trás, porque é expulsa de casa, é expulsa da escola, apanha, não tem acesso ao trabalho, no mesmo ponto de largada que todas as pessoas. É muito importante deixar isso bem claro, porque as pessoas falam assim, mas por que ele tem um direito diferente do meu? Ele tem um direito diferente do seu porque você o recrimina, né? Você o diminui, porque a partir do momento que você não diminui essa pessoa, essa condição, seja lá o que for, essa orientação sexual, isso não vai acontecer. Porque a partir do momento que existe essa repressão social, ela necessita dessa exceção. Dessa proteção do Estado. Exato. Também. Quando a sociedade ataca uma pessoa, quando a sociedade discrimina uma pessoa, mata uma pessoa, como faz com muitas pessoas LGBTs por conta da orientação sexual ou identidade de gênero delas, o Estado precisa fazer isso, precisa proteger essas pessoas. Como precisa proteger as mulheres que apanham de maridos, como precisa proteger a população negra que sofre racismo na escola, sofre racismo no trabalho. Essa é a função do Estado numa sociedade civilizada, não é promover mais violência, mas proteger as pessoas que são vítimas dos vários tipos de violência que as sociedades praticam. E falando nisso, quando eu conversei com o Tufson, eu conheci o projeto Damas, né, relacionado aos trans e às trans, e aí perguntar assim, como é que funciona isso em São Paulo? Tem o projeto Transcidadania, não é? Conta pra gente, porque as pessoas às vezes não sabem de fato o que está acontecendo, o que está, enfim, modificando para melhor as nossas questões aqui na cidade. O Transcidadania a gente inaugurou, foi um programa lançado em 29 de janeiro de 2015, que é o Dia do Orgulho, o Dia da Visibilidade de Travestis e Transsexuais. É um programa inédito, assim, a gente não conseguiu identificar iniciativas semelhantes ao Transcidadania em nenhum lugar do mundo, porque inclusive a gente já recebeu, por exemplo, mais de 10 países do mundo, governos de mais de 10 países do mundo já vieram para São Paulo conhecer o programa Transcidadania, órgãos de imprensa até da China, do Vietnã vieram conhecer o programa Transcidadania. A gente tem matérias sobre o programa em quase todas as línguas possíveis, porque é um programa muito bacana, assim. A gente começou o programa com 100 participantes, 100 beneficiárias, elas recebem uma bolsa que agora está em R$ 924, ou seja, é maior do que o valor do salário mínimo vigente no país, para fazer 30 horas semanais de atividades relacionadas à elevação da escolaridade, ou seja, voltar para a escola, voltar a estudar aquilo que a sociedade tirou delas, que era o direito a aprender a ler, aprender a escrever, estudar, voltar a isso, fazer qualificação profissional, então, o caminho, e formação para a cidadania. É um programa inédito, elas têm duração de 2 anos. No primeiro ano do programa, a gente teve 6% de taxa de evasão. A média de evasão da educação de jovens e adultos no Brasil é 36%, assim, muito pouco. E por conta disso, a gente ampliou o programa para mais 100 participantes, a gente tem 200. E aí eu tive agora, no começo do ano, fiquei 3 semanas nos Estados Unidos a convite do governo Barack Obama para apresentar essa experiência em mais de 7 estados, universidades, enfim, discutir
sobre formação em direitos humanos, qualificação profissional para travestis e transexuais, resgate de oportunidades de vida para quem nunca teve isso. Alessandro, esse ano eu cobri o Dia da Visibilidade Trans. Um vlog incrível, foi maravilhoso. Foi muito legal, Modéstia gente. à parte. Porque Foi ela que apresentou. Só porque fui eu que apresentei. Não, foi muito legal porque, assim, a gente está perto e, ao mesmo tempo, está muito longe, né? Então, assim, foi legal ouvir da boca daquelas pessoas o que elas passam, pelo que elas lutam, as experiências, as histórias. Isso é uma coisa que torna tudo mais real, né? Mais real, assim, pra gente que está construindo esse cenário, né, com a nossa visão. O que eu percebi, eu encontrei algumas pessoas que ajudam. Por exemplo, eu encontrei uma psicóloga que ela tem um grupo de ajuda a pessoas trans ou que estão começando, né, se descobrindo, Transição. ou que estão realmente já aceitaram isso, já entendem melhor, né, essa condição e querem trabalhar isso para a vida. A pergunta que eu tenho para te fazer é: você foi procurado por grupos de ajuda, por psicólogos? Você sentiu que teve um voluntariado para a pessoa? Eu quero fazer parte porque eu quero ajudar essas pessoas. Funcionou? Isso aconteceu? Até só perguntando, e existe isso também? As pessoas podem se voluntariar para alguma coisa? Como é que funciona isso? Já tô pegando esse gancho. A gente recebe muito contato, em especial depois do Transcidadania, muito contato de estudante, muito contato de universidade para conhecer o programa. Há algum tempo a gente tem recebido contato de alguns departamentos de psicologia, de serviço social, querendo não só conhecer o programa, mas também contribuir. Então, com estágio, oferta de participação, como eles podem fazer parte dessa iniciativa, não só do programa Transcidadania, mas dos centros de referência LGBT também. Nos centros a gente tem 2 hoje, com apoio de advogado, psicólogo e de assistentes sociais. Então tem várias universidades querendo desenvolver trabalho, as pessoas podem procurar os nossos serviços, né, os centros de referência LGBT, tanto para contribuir com Transcidadania quanto com o Centro de Cidadania LGBT. Você falou agora do Dia da Visibilidade Trans, eu me lembrei, há poucas semanas eu conheci uma das beneficiárias da nova turma do Transcidadania, o nome dela é Luana, ela tem 65 anos, uma trans, e voltou para a escola depois de mais de 50 anos por conta do programa, e a mãe dela acompanhou ela no primeiro dia de aula. Então, assim, são coisas que você acompanha, e as pessoas veem hoje em dia. Há poucos dias, um amigo meu me disse que estava indo para a faculdade de manhã e tinham 6 travestis no ônibus com mochila e os cadernos indo para a escola para o Transcidadania. É uma cena na cidade de São Paulo e no Brasil impensável há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Completamente inédito, né? É isso. Eu fico até emocionado, quando a gente fala muito de várias questões e não dá nome para as coisas que acontecem. E eu digo isso com relação ao HIV, tudo. Eu lembro de uma frase da Ingrid Bittencourt que falava a dor do outro não importa se faz parte das estatísticas. E isso sempre me tocou muito, e esse é o motivo, enfim, de toda a minha exposição com relação ao HIV. E recentemente eu fui saber que veio a falecer uma irmã de uma amiga minha, Melina, uma transexual em Americana, e isso me tocou profundamente. Então, assim, a gente começou, até eu vou gravar um vídeo somente sobre isso, assim, mas me tocou muito que a gente começou a falar, e é isso, gente, às vezes a gente não consegue dimensionar o que acontece, e é uma imagem da mãe de uma trans acompanhar para aula, sabe? É isso que a gente está lutando. Quando a gente só fala de números, não chega às vezes nas pessoas. E é isso, é essa imagem que tem que ficar, porque as pessoas estão aí, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo violentadas verbalmente, fisicamente, sabe? Tipo, tudo. Sim. E às vezes a gente não sabe, mas quem, cadê? Cadê? Elas estão aí, elas existem e depende de todos nós para colaborar com a conquista desses direitos. Assim, eu fico Mas realmente- mais do que vir de fora, eu acho que tem que ser uma coisa interna, porque quando, por exemplo, uma pessoa trans tem um apoio da família, ela pode ir mais adiante, porque ela tem aquele porto seguro, né? Então, assim, se uma mãe... Eu tô gravando, não tô olhando pra câmera, gente, que eu tô tão entretido com vocês aqui, que eu tô esquecendo a câmera, né? Se uma mãe, um pai, um irmão, um primo, uma tia vai lá e tenta entender, e tenta apoiar, tenta conhecer um pouco mais daquela dor e realmente passa essa assistência, a coisa toma uma forma muito mais concreta para a pessoa ir lá e lutar pelos direitos dela e ser mais feliz, enfim, e ter pequenos prazeres da vida, porque veja que assim, a gente
Que ir mínimo. com a mãe, tipo, ir mínimo, com a né? mãe Pra na gente, escola, é uma sabe? coisa que foi Poder tão, andar durante né? o dia, fazer um supermercado tranquila, sem estar sendo julgado. Ai, Não, entendeu? São coisas pequenas, sabe? essa cena da mãe, a maioria das pessoas tem essa imagem com 5 anos de idade chegando na escola. Exato. Os pais com a mão. E ela nunca teve. Então, mas é o que Ela eu foi falei, até é o o 60, mínimo, sabe? sabe? Não é nenhum fundamental, mas é uma coisa que é tão simplista, né? E pra gente, mas pra elas vira uma coisa enorme, porque elas não tiveram. Inclusive, algumas, depois de uma trajetória e um histórico de violência. Sim. Porque muitas agora têm contato com a família, mas já foram expulsas de casa, Sim. se prostituíram, já moraram muito tempo na rua. E muitas acabam voltando, né, para a família, inclusive para servir de suporte a mães que já não trabalham mais, já não tem mais como sobreviver. A gente tem situações como essas. E eu ia te perguntar assim, às vezes as pessoas sofrem algum tipo de violência e não sabem a quem recorrer, porque fica aquele medo de às vezes simplesmente ir a uma delegacia e tudo. Como isso procede aqui em São Paulo, assim? Tem alguém que a gente pode buscar antes ou durante? Como é que... Porque realmente as pessoas, mas eu vou agora para a delegacia, ou mas alguém vai comigo, eu vou a um lugar antes. As pessoas realmente não tem esse tipo de informação, assim. A gente tem 2 serviços. Em 2015, a gente inaugurou o Centro de Cidadania LGBT Aroche, que funciona ali na Rua do Aroche, número 23, 4º andar. Então, ele funciona de segunda a sexta, das 9 às 21. É um centro de referência para as pessoas que sofrem preconceito, que sofrem violência, que não sabem como lidar com a sua questão de sexualidade. Tem psicólogo lá também à disposição. Então, podem procurar esse centro, vão ter suporte, vão ter advogado também. Então, em caso, esse exemplo que você citou, apanhou, sofreu um caso de violência e discriminação, não quer ir na delegacia porque sabe que vai ser discriminado de novo pelo delegado, pelo policial, pelo escrivão, qualquer coisa do tipo, pode procurar, a gente tem advogado à disposição para acompanhar essa pessoa até a delegacia, acompanhar essa pessoa para fazer exame de corpo de delito, tudo isso. E agora, em 31 de março de 2016, a gente inaugurou o 2º Centro de Cidadania LGBT que fica na Zona Sul, em Santo Amaro, na Rua Dr. Carlos Augusto de Campos, número 133. Então, é um outro centro de referência para as pessoas que moram na Zona Sul de São Paulo, também funciona de segunda a sexta, das 9 às 21 horas. Então, as pessoas que também moram na Zona Sul da cidade, querem procurar esse serviço, não só nos casos de violência e discriminação, mas quer conhecer um pouco melhor como o serviço funciona, tem alguma dúvida sobre outros serviços, podem procurar o centro. O Disque Denúncia, ele é geral ou existe algum específico para os LGBTs? O Disque Direitos Humanos ele é geral. O Disque 100, todas as pessoas que sofrerem casos de violação de direitos humanos no Brasil podem entrar em contato com o Disque 100. Disque 100. Exatamente, o Disque 100. Só apertar 100 do telefone, do celular, do telefone de casa, do orelhão, nem sei se existe mais orelhão, faz muito tempo que eu não vejo. Mas pode ligar do telefone público e aí o Disque 100 tem um sistema centralizado lá em Brasília que encaminha as denúncias para os órgãos de apuração. Em caso, por exemplo, de violência à população LGBT na cidade de São Paulo, todas as pessoas que ligarem no Disque 100, reclamarem de um caso de violência ou de discriminação, a gente recebe também a cópia dessa denúncia, entra em contato com essa pessoa e vai acompanhar. Ai, gente, Isso então é vou ligar. uma coisa bacana. Os 2 maiores centros de referência LGBT do Brasil são os 2 de São Paulo que a gente inaugurou, o prefeito Fernando Haddad, em 2015 e 2016. São os 2 maiores serviços do gênero em funcionamento no Brasil. Então, aqui em São Paulo. A gente vai inaugurar mais 3 até o final do ano. Mais 3 até o final Mais do 3 ano? até o final do ano, cobrindo toda a cidade. Olha, gente. Aí sim, hein, gente? Acho que eu vou ligar pro Disque 100 porque ela tentou me beijar. E eu acho que eu vou dar uma ligadinha. Alessandro, e pra quem... A gente tem pessoas que nos assistem no país inteiro. Se na minha cidade não tem um centro de cidadania LGBT, como que eu faço pra implantar? Como funciona? Você tem que procurar os serviços públicos. Existem alternativas diferentes. Se não tem um conselho municipal, que é uma estrutura importante para você poder fazer o prefeito, a Câmara, escutar a sua voz, né, ter um espaço de participação, você pode procurar um vereador, pode procurar o prefeito, pedir para que eles apresentem um projeto de lei ou um projeto de decreto. Tem um site da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, que é a BGLT. O site deles é www.abglt.org.br. Lá tem modelos de decretos e modelos de leis que criam conselhos que estão à disposição das pessoas, elas podem pegar, procurar um vereador e apresentar esse projeto. Os centros de referência LGBT, geralmente, eles estão vinculados a secretarias de direitos humanos, mas nem todas as cidades têm secretaria de direitos humanos. Aí tem que pressionar, é exatamente aquilo que a gente estava falando de participar, ir para a Câmara Municipal, pedir uma audiência pública, apresentar a situação da população LGBT na cidade, quantas pessoas apanham, quantas pessoas morrem. Às vezes você pode fazer um clipe, né? Tem as matérias que saem na imprensa, procurar um vereador ou uma vereadora, geralmente vereadoras, as mulheres são mais abertas, são mais sensíveis para esses temas do que os homens, procurar um vereador ou uma vereadora, apresentar os dados, apresentar a demanda,
Se a igreja conservadora, às vezes homofóbica, não tiver muita força na Câmara Municipal, é possível que vocês consigam fazer isso. Se o prefeito não dever muito favor para quem é preconceituoso e tudo mais, não é o nosso caso. Muito bem colocado. Ou seja, se ele não tiver o rabo amarrado... Exatamente, se ele não tiver o rabo amarrado. Mas se ele tiver, você pode, na eleição agora em outubro, E tirá-lo. você pode tirar ou desamarrar o rabo Acabou. dele. Resolver isso. E assim, ele me contou um spoiler aqui, gente, tá acabando já, muito rápido, muita informação. Então, gente, é aquele vídeo que você vai voltar várias vezes pra anotar, pra não sei o quê. Não, gente, eu tô passado. Um parênteses. Eu tô passado que. Como você tem tudo isso na cabeça e consegue falar tão rápido, né? Gays, lésbicas, sexuais. Gente, é um trava-língua isso, é um trava-língua. É, mas é um problema, eu falo muito rápido mesmo. aí Não, você assim, fala, gente, eu avisa. conseguir falar e ser entendido. Porque, tipo, gente, se eu for falar assim... Pô, acho que o número de curtidas no vídeo vai dizer se a galera conseguiu entender ou não. Isso se Mas chama vamos torcer. oratória. Mas olha, Ele trabalhou... eles avaliam por beleza também. Os likes. Eles avaliam por beleza os Vai likes. ter também. Vamos ver se vai ter. Vamos ver. Você me deu um spoiler de uma novidade que tá vindo, então já pode É isso, a contar gente está o que inaugurando agora a segunda unidade móvel de cidadania LGBT. Além dos centros, que são espaços físicos permanentes, a gente tem no nosso plano de metas da gestão a criação de 5 unidades móveis que são centros itinerantes. A gente já tem uma primeira, todo mundo que já passou ali pelo Largo do Arouche com certeza já viu. É uma van com som, TV, um palco com show de drags, enfim, a gente fica fazendo atividade cultural, divulgando as políticas públicas da prefeitura, porque essa é a ideia. A prefeitura ela não tem que só ficar parada e as pessoas chegarem na prefeitura. A prefeitura tem que ir até onde as pessoas estão. E agora a gente está inaugurando uma segunda unidade que fica na Zona Sul, que vai percorrer todos os bairros da Zona Sul. Grajaú, Campo Limpo, Capão Redondo, Heliópolis, Ipiranga, Parque do Ibirapuera, que também é Zona Sul. Então, quem for lá de domingo vai encontrar a unidade móvel lá. É um serviço também da prefeitura para deixar as pessoas um pouco mais seguras. Quando elas estão andando na rua, na praça, elas veem uma van arco-íris, uma drag cantando, o logo da prefeitura lá. Dizer que a prefeitura também está presente para acompanhar e ajudar as pessoas onde elas saem, onde elas se divertem. Gente, É um segundo serviço, a gente tem mais 3 também até o final do ano. Tá vendo? Vai bombar, até o final do ano tá bombando. Eu adoro esse tipo de assunto, vocês que acompanham no chá sabem que eu sempre fico na pegada, quero ver o que tá rolando de social, que não sei o quê. Então, assim, eu realmente fico muito animado e agradeço muito, muito a sua presença. Já tinha um tempo que eu olhava lá e falava, a gente tem que chamar ele, tem que chamar ele, tem que chamar ele. Aí eu fui lá, caruda, e falei, vem! Agradeço muito o convite. Queria convidar vocês também a conhecerem, a visitar esse serviço. A gente podia fazer um chá lá no Centro de Cidadania. Um chá nosso, nem precisa ser transmitido, a galera fica de fora. A gente pode fazer um chá lá. Vou já deixar o convite feito. Vocês conhecerem o nosso serviço, tomar um chá com a gente lá. Não, muito obrigado. Mas alguém, alguma coisa mais? Marcelo sempre tem uma coisa? Alguma coisa? Não, tô bem. Tá bem? Então, muito obrigado mesmo. Todas as informações, tanto do chá como, enfim, da prefeitura e tudo. Você sabe que passou por aqui, vai passar. Como diz o Thiago, tem aqui na descrição embaixo. Se não apareceu, clica lá no Ver Mais, ali pra baixo, vai descer. Então, assim, informações tá aqui, é só você ter interesse e buscar. E a gente tenta ajudar um pouquinho, conversando um pouco sobre isso. Então, um beijo. Olha, foi muito rápido, gente. Foi Sei que muito. Foi muito. Tá tão. A gente foi foi tanta tentando assimilar informação. a informação, o Rafael tá dando tchau. É que assim, direção já tá ali gritando, tipo, já deu. Então, a gente tem que encerrar, mas espero que tenha sido proveitoso O pra brinde, vocês. vamos dar um brinde no final. Porque isso merece. Um brinde de Alessandro. Tô nervoso, gente. Por quê? Não sei. Faz tanto tempo. O microfone de alguém desligou. Ai, de quem fala? Oi, teste, Oi. 1, 2. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É a do Marcelo? Ah, sempre, gente. Ela é. A bunda dela, gente. É a sua energia, querida. Imagem ali com a bunda dela. Ah, mas tem todo meu lado meu telefone, meu coisa de Seu telefone, querida. Desliga mesmo.